Peço secretário a confirmação do quórum para início da sessão extraordinária do dia 10 de dezembro de 2012. Elecir Casagrande. Presente. Celso Moraes. Presente. Elias Rosa Cardoso. Eliane Medeiros. Doutor Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presidente. Newton Lima da Silva. Presente. Maria José Guimarães. Presente. Maxwell da Silva Gomes. Presente. Irã Mendonça Cabral. Havendo norma regimental sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão extraordinária de 10 de dezembro de 2009. Como já foi lido o salmo e oração do Pai Nosso, vamos ao expediente. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 218, segunda votação, segunda Pela ordem, discussão. presidente. Pela ordem, Alô Celso. Fazer uma propositura para poder pedir dispensa desse projeto de segunda votação, senhor presidente. A propositura do vereador Celso, onde ele pede a dispensa da leitura dos projetos de lei em segunda votação na manhã de hoje. Vereadores concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 218. Altera a lei 2.941. A palavra franqueada aos seus vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade, segunda votação. Em discussão, a emenda número 01/2009. Altera o artigo 1º do projeto da lei 218 para apresentar o artigo 4º. Palavra franqueada aos seus vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade a emenda em segunda votação. Palavra franqueada aos seus vereadores para discussão do projeto de lei 232, que altera a lei 5.632. Palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Palavra franqueada aos seus vereadores para a discussão do projeto de lei 233. Criar, denominar unidade de educação infantil Cameçônia. Palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei 234. Autoriza a prestação de auxílio financeiro a pessoas que mencionam. A palavra franqueada aos seus vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei 198. Estabelece nome de administração municipal e locação de automóveis para transporte passageiro de carga. Doutor e vereador Maxwell. Palavra franqueada aos seus vereadores. Não havendo, coloca em votação. Já se concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Palavra franqueada aos seus vereadores para a discussão do projeto de lei 221. Concede de cidadão riverdense ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Segunda discussão, segunda votação. Os vereadores concordar, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. 3 votos contrários. Segunda votação. Peço ao secretário da mesa, vereador Celso, que faça a leitura do projeto de lei número 206, redação final da lei 5.728. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica criada adicional de incentivo à educação de trânsito, AET, conforme estabelecido no artigo 320 da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito. E artigo 1º, inciso 4, da deliberação 3302, referendada pela resolução número 191/06, ambas do CONTRAN, a ser concedida aos funcionários ocupantes de cargos de agente municipal de trânsito. Artigo 2º, a IET corresponderá a 30% do vencimento base do agente municipal de trânsito, não sendo incorporável para os efeitos de concessão de quinquênio, horas extras, gratificação de incentivo funcional ou de qualquer outras vantagens pecuniárias, bem como nele não incidirá contribuições previdenciárias. Artigo 3º. A IET será concedido ao agente municipal de trânsito que estiver no pleno exercício da função inerente ao cargo, não sendo devido durante o período de férias, licença, suspensão
ou o que o servidor estiver em disposição em outros órgãos ou qualquer outro afastamento. Artigo 4º. O agente municipal de trânsito que estiver cumprindo estágio probatório não fará jus ao IET. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais necessários ao cumprimento desta lei. Artigo 6º. Esta lei poderá ser regulamentada através do decreto editado pelo Poder Executivo e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de dezembro de 2009, Alessi Casagrande Perpétuo Garcia, presidente, Jaime Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada para a discussão da redação final 5.728. Não havendo, coloca em votação. Os votos vão concordar, permanece como estão. Se contar, manifesto, colocando-se de pé. Aprovada por unanimidade a redação final. Peço ao secretário fazer a leitura do projeto de número 216, que passa a ser lei número 5.729, redação final. Lei 5.729/2009. Autoriza a realização de convênios de cooperação e a celebração de contratos de programa com a Saneago, Saneamento de Goiás S.A. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer com o Governo do Estado de Goiás a gestão associada para a prestação de planejamento, regulação e fiscalização de serviços de saneamento básico, integrados pela infraestrutura, instalações operacionais e serviços de estabelecimento de água e de esgotamento sanitário em seu território em conformidade com o disposto no artigo 175 e 241 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A gestão associada com o Estado para a prestação de serviços de saneamento básico do município será exercida por meio de convênio de cooperação e delegado na forma de contrato de programa. A Saneamento de Goiás S.A. Saneago, Sociedade de Economia Mista, criada pela Lei Estadual nº 6.680, de 13 de setembro de 1967, em conformidade com o disposto nas leis federais 8.666/1993, 8.987/1995, de 11.107/2005, 11.445/2007, a Lei Estadual 14.939/2005. Parágrafo 2º. A gestão associada com o Estado para o exercício de funções de regulação da fiscalização de serviços de estabelecimento de água e esgotamento sanitário do município, visando o interesse público, poderá ser exercida por meio de delegação, na forma de convênio de cooperação, à Agência Regional de Regulação de Controle e Fiscalização de Serviços, AGR. Artigo 2º. O contrato de programa deverá prever a possibilidade da Saneago prestar o serviço direto ou indiretamente mediante a delegação total ou parcial da prestação de serviço precedida da licitação pública nos termos do aditivo admitido na legislação federal aplicável, visando assegurar os investimentos necessários ao cumprimento das obrigações do contrato de programa. Parágrafo único. A instauração de licitação pública pela Saneago para delegação total ou parcial dos serviços terceiros dependerá de prévia anuência do município de Rio Verde, sem prejuízo das atribuições da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência do Meio Ambiente. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo, enquanto não criado o órgão local de regulação, autorizado a firmar convênio com vistas a delegar à Secretaria de Estado da cidade de Goiás e Agências Goianas de Regulação de Controle e Fiscalização do Serviço Público, AGR, a regulação do serviço público delegado ao estabelecimento de água e de esgotamento sanitário. Artigo 4º. Podem ser delegadas, mediante ao convênio de que trata o artigo 3º, as seguintes atribuições relativas ao serviço público de estabelecimento de água potável e esgotamento sanitário. 1. Regulamentar no âmbito das competências inerentes à regulação o serviço delegado sem prejuízo e com observância de legislação federal, estadual e municipal aplicáveis. 2. Fiscalizar a prestação do serviço nos termos da legislação vigente e das normas técnicas regulamentares e contratuais aplicáveis. 3. Homologar reajustes e realizar revisões tarifárias na forma da lei, das normas pertinentes e do contrato de programa. 4. Fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço, bem como as cláusulas de contrato do programa. 5. Zelar pela qualidade de serviço na forma da lei, do contrato de programa, inclusive mediando no exame dos planos de investimento a serem apresentados pela Saneago quanto à execução do serviço. 6. Atuar como instância recursal no que concerne a aplicação de penalidades regulamentares e contratuais de competência do município. 7. Estimular a universalização
e o aumento da qualidade de produtividade do serviço e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais de acordo com o que for definido pelo plano de saneamento aprovado pelo município, que será considerado integrante do convênio. 8. Estimular a participação e organização de usuário para a defesa de interesse relativo aos serviços de acordo com o que for definido no plano de saneamento referido no inciso 7. 10. 9. Mediar e arbitrar no âmbito do administrativo eventuais conflitos decorrentes das explicações das disposições legais e contratuais. 10. Requisitar as informações necessárias ao exercício da função regulatória. 11º. Elaborar estudos e projetos com vistas ao aperfeiçoamento do serviço público delegados e da busca da modicidade tarifária. 12º. Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do sistema. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal, por meio de decreto, editará o Plano de Saneamento Básico Municipal com obediências às diretrizes dispostas no artigo 19 da Lei Federal 11.445, de 5/1 de 2007. Artigo 6º. Os proprietários ou legítimos possuidores de toda a construção e prédios considerados habitáveis na forma da legislação municipal específica situados em logradouros que disponham dos serviços, fica obrigado a proceder às expensas à ligação da construção ou prédio das redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Parágrafo 1º. Executem-se a obrigatoriedade apenas as situações de impossibilidade técnica, ausência de declividade natural do terreno em relação à rede coletora, que devem ser justificadas perante aos órgãos competentes. Parágrafo 2º. Os novos empreendimentos imobiliários a serem realizados no município deverão, como condição para aprovação, apresentar projetos prevendo a interligação de empreendimento e de sua unidade com as redes de água e esgoto. Parágrafo 3º. Na ausência das redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água, afastamento e destinação final do esgoto sanitário, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pela política ambiental sanitária de recursos hídricos. Artigo 7º. O prazo de vigência do contrato de programa com a Saneago será de 30 anos, admitindo-se sucessivas prorrogações por iguais períodos, a critério das partes mediante termos aditivos. Parágrafo 1º. No contrato de programa... Convoco o primeiro secretário vereador James que faça a leitura, porque o vereador Celso está estimado ali para comparecer na audiência com o Ministério Público. Os investimentos realizados no valor amortizado de expropriação respectivo, os saldos serão normalmente editados e certificados pela entidade reguladora. Parágrafo 3º. Os créditos decorrentes de investimentos devidos e certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários destinados exclusivamente a investimentos do sistema de saneamento objeto do respectivo contrato. Parágrafo 4º. A reservação dos bens ao final do prazo contratual é condicionada ao prévio ressarcimento dos saldos existentes ao prestador. Parágrafo 5º. O cálculo do crédito do revero caput desse artigo levará em consideração o valor autorizado dos bens a ser feito por meio de avaliação realizada por peritos reconhecidos da unidade moral, independência escolhidos de mútuo acordo entre o prestador do poder concedente, ficando o valor avaliação sujeito à arrecadação monetária até a data efetiva de pagamento da indenização. Artigo 16. Eventuais passivos ambientais gerados pela delegatária ou seus prepostos, decorrência da execução do contrato do programa previsto nessa lei, serão de responsabilidade dos mesmos. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de suplicação, ficando revogadas disposições encontradas. Adicional Municipal de Verde, 10 de dezembro de 2009. Eleci Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Jorge, primeiro secretário. Palavra franqueada, para discussão da redação final da Lei 5.729. Não havendo, coloca em votação. Os votos são concordados pela menção listão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade da redação final. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 227, redação final da Lei 5.731. Lei 5.731/2009 autoriza a doação de imóvel constante do patrimônio público à pessoa que menciona.
Fica poder executivo autorizado a doar lotes 1.301, Residencial Veneza, constante patrimônio individual, constituído 330,64 metros quadrados. A. Karen Kellen Queiroz de Souza, em cumprimento de obrigações assumidas no município de 2008, conforme com os processos que integram os arquivos da Assessoria Especial de Patrimônio Imobiliário, atualmente sob a guarda da Assessoria Especial de Habitação. Artigo 2º, essa lei poderá ser regulamentada se necessário e entrar em vigor na aplicação. Satisfação municipal de Rio Verde, 10 de dezembro de 2009. Eleci Casigano Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada aos vereadores para suspensão da redação final 5.731. Não havendo, coloca em votação. Os atos concordar pela mesma comissão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 228, que passa a ser lei 5.732, redação final. Lei 5.732, dominou. Autoriza a doação de imóvel para de patrimônio de pessoa que menciona. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a doar lote 1.303, quadra 72, Residencial Veneza, constante do patrimônio municipal, constituído 301,25 metros quadrados, a Valéria Ferreira Machado, em cumprimento de obrigações assumidas pelo município de 2008, conforme consta o processo que integra aqui da Assessoria Especial de Patrimônio Imobiliário, atualmente sob a guarda da Assessoria Especial de Habitação. Artigo 2º, essa lei poderá ser regulamentada se necessário entrar em vigor a aplicação. Satisfação Municipal de Rio Verde, 10 de dezembro de 2009. Eleci Casigano Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada para suspensão da redação final 5.762. Não havendo, coloca em votação. Os concordar pela mesma comissão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade a redação final. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 229, redação final da lei 5.733. Lei 5.733 de 2009, autoriza a doação de imóvel constante do patrimônio público à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar lote 1.305, quadra 72, Residencial Veneza, patrimônio municipal constituído de 301,25 metros quadrados, a Ivone de Souza Cruvinel, em cumprimento das obrigações assumidas no município de 2008, conforme consta o processo de que integra os arquivos da Assessoria Especial de Patrimônio Imobiliário, atualmente sob a guarda da Assessoria Especial de Habitação. Artigo 2º. Esta lei poderá ser regulamentada se necessário entrar em vigor na data de publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 10 de dezembro de 2009. Eleci Casigano Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada aos vereadores para discussão da redação final 5.763. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar pela mesma comissão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade a redação final da lei 5.763. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final do projeto de complementar 230, que passa a ser lei número 5.764. Lei complementar 5.700. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, outra vez acompanhando a leitura da redação final dos projetos de doação de patrimônio público, em nenhum deles, coincidentemente, foi mencionado o número da lei votada por esta casa, porque outras documentações não substituem um projeto de lei votado por essa casa no ano passado, para que pudesse ser feita essa doação. Então, eu quero só registrar, porque acompanhei todas as leituras, feita integralmente pelo colega James. Então, eu quero dizer que nenhuma delas mencionou conforme doação da lei dos 5 mil, 3 mil, 4 mil. E esse fato de existir outros documentos não existindo da lei não legaliza a doação feita pela prefeitura, mencionando que existe documentação farta. É preciso que tenha uma lei anterior fazendo a doação e agora está completando, porque senão vai dar problema. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário para a leitura da redação final. Lei complementar 5.734 de 2009, altera a lei 3.635 de 98, Código Postal do Município. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, fica alterada a lei 3.635 de 3 de março de 98, Código Postal do Município. Passando seus artigos 188 e 191 a apresentar a seguinte redação. R$ 237,57 por infração aos artigos 40, 46, 47, 51, 57, parágrafo único, 64, 67 e 1A5. E R$ 500 por infrações aos artigos 54, 59, parágrafo 1º, 2º e 4º e 60, parágrafo único. Parágrafo 1º. O desconto do inciso 1 supra é concedido apenas aos casos em que o ilícito possa ser corrigido imediatamente, não se aplicando àqueles que
pela sua natureza, gera danos reparáveis, bem como quando houver resistência ao desacato por parte do infrator. Artigo 2º. Revogada a posição em contrário, essa lei entrava em vigor na explicação. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 10 de dezembro de 2009. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada para discussão da relação final 5.764. Não havendo quem fazer uso, coloca em votação. Os dados concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovada por unanimidade a lei 5.064, relação final. Peço ao secretário faça a leitura da lei, do projeto de lei 224 e passa a ser lei 5.730, redação final. Lei 5.730, 2009. Cria o Programa Municipal de Fomento, Produção, Moveleira, Confecção de Rio Verde e da outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Fomento, Produção, Moveleira e Confecção de Rio Verde, que terá a finalidade principal fixar diretrizes, planejamento e execução da política de desenvolvimento de tais atividades no município. Parágrafo único. Outros ramos das atividades destes devidamente estruturados e que atendem à finalidade dessa lei poderão ser inclusos no programa que se trata o caput desse artigo através de decreto editado pelo Poder Executivo. Artigo 2º. O Programa Municipal de Fomento, Produção Moveleira e de Confecção de Rio Verde será coordenado pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Artigo 3º. O Programa Municipal de Fomentação de Produção Moveleira e de Confecção somente se beneficiará a pessoa física em projetos individuais associados ou coletivos exigindo benefícios seguintes requisitos. Residir no município, ter como principal fonte de renda de atividade a ser fomentada, estar em dia com as obrigações fiscais de crédito. Artigo 4º. São objetivos do Programa Municipal de Fomento da Produção Moveleira e de Confecção de Rio Verde: fortalecimento da economia no município, fortalecimento da cultura associativa, formação de mão de obra qualificada, distribuição de renda, disseminação de tecnologia, facilitação de acesso à população, apoio de membros a entidades parceiras. Artigo 5º. A decorrência do programa que se refere ao artigo 1º dessa lei, fica criado o Centro Municipal de Treinamento Tecnológico de Rio Verde, sediado em imóvel do município, localizado na Rua de Zé de Guzmão, Vila Santo Antônio. Parágrafo 1º. As atividades do Centro Municipal de Treinamento Tecnológico poderão ser desenvolvidas pelo município em parceria com a Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, FES, Universidade de Rio Verde, Serviço de Apoio Microempresas, Pequenas Empresas, SEBRAE, Serviço Nacional de Indústria, SENAI, e entidades afins. Parágrafo 2º. O Centro de Treinamento Tecnológico de Rio Verde poderá utilizar outros imóveis se constar necessidade de quaisquer motivos para atividades noveleiras de confecção e outros, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. Não se estabelecerá qualquer vínculo trabalhista no município de entidades parceiras do município, desempregados ou outros serviços que venham eles contratar com não cabe ao município responsabilidade civil por danos que, porventura, as entidades parceiras venham causar a terceiro. O município manterá um Centro Municipal de Treinamento Tecnológico funcionário do quadro da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. As despesas decorrentes com essa lei correrão contra o orçamento vigente, podendo ser necessário abrir inquéritos especiais. Esta lei será regulamentada por decreto editado pelo Poder Executivo no sentido de estabelecer as regras de funcionamento do Centro Municipal de Treinamento Tecnológico e entrará em vigor na aplicação revogada a disposição em contábil. Sala de sessão da Câmara de Rio Verde, 10 de dezembro de 2009. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada para discussão da relação final da lei 5.730. Não havendo, coloca em votação. Os dados concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade a redação final da lei 5.730. Peço ao secretário faça a leitura do projeto de lei 231, que passa a ser lei 5.735, redação final. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência permissão para que a gente pudesse ler um encaminhamento do promotor de justiça, Vinícius Jacarandá Maciel, se Vossa Excelência permitir. Peço Vossa Excelência encaminhar a mesa diretora, que eu vou pedir ao secretário que faça a leitura para todos os pares da casa. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final. O cara vai ler, ué. Lei Complementar 5.735 de 2009. Cria cargo que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Foi criado o cargo de diretor de serviço de inspeção de produtos de origem animal, de livre nomeação e exoneração com quantitativo de 1 unidade e vencimento correspondente a R$ 3.800.
Artigo 2º. Advogado, se você contar, essa lei entrará em vigor de aplicação. Sábado da sessão da Comissão de Rio Verde, 10 de dezembro de 2009. Verifique Casa Grande Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada para a instrução da redação final 5.765. A palavra franqueada dos vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanece como estão. Se contar, manifesto, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade a redação final. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos requerimentos do vereador Irã Mendonça Cabral. Requerimento 759. Requerimento de ofício secretário de obras solicitando recapeamento da rua Quinconório Leão, da porta do cartório até a entrada do conjunto Vila Verde. Requerimento assinado pelo vereador Irã Mendonça Cabral. Palavra franqueada para a instrução dos requerimentos do vereador Irã. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanece como estão. Se contar, manifesto, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos do vereador Irã. Solicito o secretário da mesa, vereador James Gonçalves, a pedido do vereador Luiz César de Castro Leão, vogal da Comissão de Justiça dessa Casa, relator da Comissão de Justiça dessa Casa, que leu o ofício 452 do Ministério Público de Goiás. Ministério Público do Estado de Goiás, 4ª Promotoria de Justiça de Rio Verde, ofício 452/2009, Rio Verde, 10 de dezembro de 2009. Senhor Presidente, nos últimos anos o município de Rio Verde vem demonstrando certo descuido com os bens e uso comum do povo que integram o seu patrimônio, pois não são raros os casos de ocupação irregular de imóveis públicos particulares, normalmente praças e ruas não urbanizadas. Na maioria das vezes a ocupação inicia pelo particular, perpetua-se no tempo sem que haja fiscalização administrativa. Em outros casos, o próprio poder público considera plausível que o particular seja agraciado com a doação do imóvel público e, por sua iniciativa, desencadeia o processo legislativo visando a desafetação e doação desses imóveis a particulares. Essas doações, embora levadas ao efeito sob o aparente argumento do interesse público, na verdade, por vezes, atende só interesse dos particulares ou de determinada coletividade, sem jamais atingir o primordial interesse público primário da sociedade. E o que é pior, ganha anuência da Câmara Municipal, que, veladamente ou de modo inadvertido, consente com proposições do tipo: do modo como são feitos tanto as ocupações quanto as doações, afigura-se lesivo ao patrimônio público, pois retiram da universalidade composta pelos munícipes riverdenses a possibilidade de utilização do bem público, que por sua própria natureza jurídica de uso comum do povo ou do uso especial. Se as doações de bens domiciliares, artigo 99, inciso 3 do Código Civil, que, nos termos do artigo 101 do Código Civil, são passíveis de alienação apenas mediante a observação da forma legal, já devem ser feitas com extrema cautela, redobrada atenção, para não dizer somente, excepcionalmente, é que os bens de uso comum do povo, artigo 99, inciso 1 do Código Civil, e de uso especial, artigo 99, inciso 2 do Código Civil, podem ser desafetados. Ressalta-se que as disposições do artigo 100 do Código Civil dispõem que os bens de uso comum do povo e dos de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Demais disso, a lei orgânica do município de Rio Verde traz norma específica que exige demonstração de interesse público de modo justificado, ou seja, com a fundamentação convincente da sua experiência. Diz a lei orgânica em seu artigo 101 caput. Artigo 101. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e observada as seguintes normas. E mais, a lei orgânica estabelece prioridade para a outorga de concessão de direito real de uso em detrimento da venda ou doação de bens imóveis do município. Inteligência do artigo 102. Por certo, peço ao vereador Irã e à vereadora Eliane que não atrapalhe a leitura, por favor. Obrigado, presidente. E mais, a lei orgânica estabelece prioridade para a outorga de concessão de direito real de uso em detrimento da venda e doação dos bens imóveis do município.
inteligência do artigo 102. Por certo, as doações que estão dissociadas quando a finalidade do atendimento do interesse público ou social ferem as disposições do artigo 37, caput da Constituição Federal. Destarte, visando proteger o patrimônio público municipal, bem como outros interesses difusos potencialmente vulneráveis por descuidos administrativos, nos termos do artigo 26, inciso 1, a linha B, da Lei 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, requisito a Vossa Excelência, em prazo não superior a 10 dias, o seguinte: informar se há projeto de lei em trâmite na Câmara Municipal de Rio Verde, cujo escopo seja autorizada a afetação de bens públicos ou doação desses imóveis a particulares, encaminhando cópias a essa Promotoria de Justiça. Informar doravante ao Ministério Público acerca de todas as proposições de objetivarem autorizada a afetação de bens públicos, doações ou permuta desses imóveis a particular que, eventualmente, chegam à Câmara Municipal de Rio Verde, encaminhando cópias a essa Promotoria de Justiça. Por fim, nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso 4 da Lei 8.625 de 93, recomendo que seja dado ciência a todos os integrantes do Poder Legislativo Municipal acerca do teor desse expediente, visando evitar a elaboração de leis de avetação de imóveis públicos em desacordo com as disposições constitucionais e organização dos municípios vigentes. As informações e documentos, ora requisitados, deverão ser encaminhados à 4ª Promotoria de Justiça de Rio Verde, situada na Avenida Presidente Vargas, número 2450, Jardim Goiás, Rio Verde, Goiás, CEP 75.903.290, fone 0xx643621-1670. A oportunidade, reitero o protesto de elevada estima e consideração. Cordialmente, Vinícius Jacarandá Maciel, promotor de justiça. Ave Maria. Peço ao funcionário da casa que faça cópia do ofício enviado pelo Ministério Público de Goiás, pelo seu promotor, doutor Vinícius Jacarandá, e encaminha a todos os pares da casa a recomendação do Ministério Público. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique de Freitas, PMDB. Senhor presidente, demais vereadores, o expediente enviado pelo promotor de justiça, quero deixar registrado a Vossa Excelência, aos senhores da casa, é realmente um alerta preocupante. Nessa semana, estamos encerrando o ano legislativo, foram votados diversos projetos, se tornaram lei, porque foram aprovados por essa casa, e concedendo doações. Apenas escrito farta documentação. A não ser a mesa diretora, nós outros não vimos que documentos é esse. Se são guias de recolhimento de TBI sem a devida autorização através de lei no passado. Isso prova, para mim, enquanto não me convencer o contrário, de que o atual prefeito está assinando e colocando essa casa para assinar junto, com doações escusas que foram feitas no passado, escusas, indevidas, incorretas, a pessoas que não tinham ainda o diploma legal, não tinham obtido ainda a aprovação através de projeto de lei por essa casa. Agora, nós, vereadores, assinamos, junto com esse prefeito atual, o doutor Juraci Martins de Oliveira, para que pudesse legalizar uma situação feita de forma ilegal. Porque, salvo engano, os documentos que me serão passados devem ser guias de TBI, pedido de vistoria, o que não é prova suficiente, que a única garantia e que compromete o patrimônio público do município é a aprovação dessa casa. Então isso é muito preocupante e gostaria de pedir ao líder de governo que no ano que vem projetos dessa natureza fossem apresentados com tempo suficiente para que a gente pudesse analisar a documentação. Porque o que está me parecendo é apenas o governo querendo assinar doações feitas, volto a dizer, de forma irregular no passado, e colocando essa casa para assinar, junto com ela, no turbulhão, diríamos assim, na correria do final de ano, no final de sessões. Então, quero deixar registrada a minha preocupação, gostaria que fosse anotado em ato, que os projetos enviados sobre doações de patrimônio público a pessoas, não estou querendo dizer aqui se não mereço ou não, só que estou dizendo que é preciso que essa casa veja com mais critério, que veja, analise a documentação, que tenha mais calma, mais parcimônia, mais cuidado nessa aprovação, porque nós estamos assinando junto com o Executivo.
Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Peço à secretária que registre a preocupação do vereador Zé Henrique, as palavras mencionadas por ele, fica registrado em ata, Pela ordem. conforme pedido do vereador José Henrique. Pela ordem, vereador Luiz César, relator da Comissão de Justiça. Senhor presidente, nós temos os projetos aqui no computador e eu queria pedir a Vossa Excelência a cópia. Pedisse que me entregasse a cópia antes do término da sessão, pedi a assessoria de Vossa Excelência para providenciar, do projeto 227, 228 e 229, por gentileza, todos de 2009. Peço à Procuradoria da Casa que providencie as cópias ao vereador Luiz César do PMDB. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, no ofício do promotor de justiça, ele pede que seja enviada cópia de projetos que estejam em votação. Como já foram votados, já inclusive foram votada a redação final, quer dizer, já então é lei, só depende agora da sanção do prefeito, ser sancionada pelo prefeito, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que enviasse também esses projetos aprovados, porque são projetos da preocupação dele. Não são mais projetos, agora já são lei, por esta casa já é lei, já são leis, só depende mesmo da sanção. Então eu pediria a Vossa Excelência que enviasse todo esse relatório, toda a documentação, para que a promotoria pudesse tomar conhecimento, como zeladora do patrimônio público municipal. Vou acatar o pedido de Vossa Excelência e, como presidente da Casa, eu solicito ao procurador da Casa que envie toda a relação de doações de imóvel, permuta, de tudo que foi doado de área do Poder Público ao Ministério Público, doutor Vinícius, em 2 vias, e que seja protocolado e retornado a outra via a essa Casa de Lei. Não havendo mais... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Eliene Medeiros, do PP. Senhor presidente, só pedir pela ordem para que todos nós pudéssemos agradecer a Deus por mais um término do nosso trabalho. Há 5 anos que eu estou nessa Casa de Leis. Quero agradecer a Deus por estar aqui, por fazer o nosso trabalho e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus nos ilumine a todos nós. Quero perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência vai viajar e amanhã não vai trabalhar. Mas já de antemão já vou desejar Pela um ordem, Feliz vereadora Natal. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Eliane. Desejar um Feliz Natal a todos, porque estamos terminando os nossos trabalhos. Não quer dizer que está terminando hoje, quer dizer que estamos terminando, estamos no final do ano, no final do semestre. E fica registrada as palavras da vereadora Eliane, desejando a todos aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a imprensa, e convoco para a próxima sessão da Câmara Municipal, sessão ordinária, nessa sexta-feira, dia 11, às 9 horas da manhã. E declaro encerrado a presente sessão.